Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Patrícia do Instagram Resenhando com Café e hoje eu tô aqui para falar do meu livro Segredos São Como Balões, publicado pela editora Asas da Literatura. Esse livro vai contar a história da Alice e da Melissa, que são mãe e filha e que estão passando por um processo de luto nesse momento. Elas acabaram de perder o marido e o pai e elas estão tentando lidar com todas as situações que acontecem quando uma coisa assim acontece na vida de uma pessoa. Então, as mudanças, todas as decisões que elas têm que tomar, né? Principalmente a Alice. E a Melissa, como uma adolescente ali de 15 anos, quase para fazer 16, ela não quer entender nada, ela tá revoltada, ela vai ter que tomar decisões de deixar as pessoas que ela gosta, os amigos, que a gente sabe que é uma fase onde eles têm muita importância na vida de um adolescente, porque a mãe, né, a Alice, tomou muitas decisões e uma delas é a de voltar para a cidade natal dela, da qual ela nunca falou para a Melissa, porque a Melissa, na verdade, não sabe nada sobre a mãe antes dela nascer, ela não sabe parentes, ela não sabe de onde a mãe veio, e ela também não entende o porquê a mãe nunca fala sobre isso. O Saulo era um cara que nunca quis saber sobre nada da vida da Alice e que nunca deixou ninguém pressionar a Alice sobre essa situação. Ele nunca deixou ninguém, nem mesmo a Melissa, ficar querendo, questionando por que ela não falava. Ele só aceitava que ela não queria falar. E a Alice sempre agradeceu muito, embora ela achasse até um pouco estranho ele não querer saber nada sobre ela, mas ela sempre agradeceu porque assim ela deixava os segredos escondidos, quietinhos, e isso não perturbava ela. Nesse momento que o Saulo morre, que é o começo do livro e não é spoiler, tá? A Alice e a Melissa, elas têm que lidar com uma outra coisa. Como uma lida com a outra, já que o Saulo era o elo que unia as duas. Então, nesse momento, elas estão perdidas, elas não sabem o que vão fazer da vida delas e elas ainda perderam alguém que unia as duas. Mas mesmo assim, a Melissa, mesmo sendo uma adolescente que está rebelde no momento, ela entende que ela tem que colaborar com a mãe e que ela não tem muitas alternativas, já que a mãe decidiu voltar, ela vai ter que ir junto. Elas vão para essa cidade e lá, quando elas chegarem, elas vão descobrir muitas coisas juntos, principalmente a Melissa, né, que tá indo assim, sem saber nada. Ela vai descobrir muito sobre a mãe, sobre o passado da mãe. Em contrapartida, a Alice, ela tá indo para lá não assim aleatoriamente, só porque ela perdeu o marido. Não, a Alice tem objetivos específicos para estar indo para essa cidade. E ela tem motivos fortes que levam ela até lá. Ela meio que tá decidindo uma coisa que vai machucar muito ela, mas que é necessário nesse momento e que ela precise que dê certo. Então nós temos uma cidade nova, muitos segredos para serem revelados, nós temos duas personagens que não conseguem lidar uma com a outra, mas que estão tentando e que nós vamos acompanhar esse processo durante o livro, delas se descobrindo e descobrindo coisas que vão mudar a vida delas completamente. A narrativa da história é dividida entre a Alice e a Melissa, então, hora nós estamos num capítulo com a Alice narrando e outra nós estamos com a Melissa. Então, isso é legal porque nós conseguimos ver os pensamentos das duas, né, em relação à outra e em relação a toda essa situação. No meio da história, nós vamos ter um terceiro narrador. Ele entra ali para completar o que está acontecendo e conforme vocês vão lendo, vocês vão entender o porquê esse narrador é importante, porque ele tem que estar ali dividindo capítulos com a Alice e com a Melissa. As três narrativas não vão durar muito tempo, logo vão voltar a ser duas narrativas, mas nós vamos ter ali um desfecho antes que isso aconteça. A história ela é narrada por esses personagens, porém nós temos muitos momentos de lembranças. Essas lembranças são importantes para ir clareando a nossa mente durante a leitura e explicando, né, coisas que nós vamos nos questionando ali durante a leitura. Essas lembranças são importantes porque elas vão dando pequenas respostas sobre todas essas questões que vão acontecendo e vão aparecendo durante o livro. Então nós temos muitos momentos de lembrança da Alice, da Melissa, dessa terceira pessoa que vai narrar. Então todas elas vão ter lembranças para clarear nossa mente durante a leitura.
O livro é sobre recomeços. Nós vamos juntos durante a história ver vários recomeços, sejam ele de relações interpessoal, relacionada à própria vida das personagens e das outras pessoas que estão em volta dela, porque os segredos que a Alice guarda não remetem só à vida dela, mas à vida de outras pessoas. E quando esses segredos forem sendo revelados, também não vai mexer só na vida da Melissa e dela, mas vai mexer na vida de outras pessoas também. Então esse livro, na verdade, vai falar muito mais do que só a vida da Alice e da Melissa, né? Nós temos essa terceira pessoa que vai narrar, nós temos o Saulo, que era o marido e o pai da Melissa. Nós vamos ter aqui todas as outras pessoas que são inseridas nessa história, que estão envolvidas nesses segredos todos que a Alice guarda, né? E nas resoluções deles também. Esse livro foi feito com muito carinho. Quando eu pensei nessa história, na verdade, eu presenciei uma conversa numa fila de banco, onde duas mulheres estavam conversando sobre uma situação parecida com a do livro, onde a mulher estava dizendo quanto era difícil ali um momento onde ela tinha perdido o marido, estava numa cidade que não era a cidade dela, e ela tinha uma filha adolescente que não estava sabendo lidar com tudo isso, né? E eu saí daquela situação, fui para minha casa, trabalhei o dia, pensando muito naquela história, em como realmente devia ser muito difícil mesmo ter que lidar com tudo isso de uma só vez, né? E aí, quando eu cheguei, eu acabei começando a escrever algumas coisas, essas coisas foram virando textos maiores e os personagens foram aparecendo até virar essa história. E eu gosto muito da Alice e da Melissa, porque embora elas tenham todas essas complexidades aí das situações que elas estão passando, elas agem como, eu acredito, como nós, pessoas reais, normais, agiriam. Então a Alice como uma mãe que está tentando proteger e ao mesmo tempo errando, porque acontece, né? A gente tenta acertar e acaba muitas vezes errando. E a Melissa sendo uma adolescente ali que está passando por um processo muito difícil, mas que está tentando também ajudar a mãe de alguma maneira, tentando ser um apoio, né? E nós vamos ver essas duas ali tentando se ajudar e se apoiar, mesmo sendo muito difícil. Além de tudo, o livro tá lindo, a capa é super bonita, ficou muito bem feito pela editora. O livro é macio, gostoso de segurar para ler, as letras são grandes, bem espaçadas, então facilita a leitura, né? Facilita para quem está lendo. Todos os momentos aqui de lembranças, né? Quando os personagens estão lembrando de alguma coisa, nós temos uma letra diferente, né? Aqui, ó, por exemplo, vou mostrar aqui, né? Diferente, porque é uma forma de facilitar para quem está lendo entender ali que sempre quando tem essa letra diferente, os personagens estão lembrando de alguma coisa e aí prestar mais atenção, porque, como eu disse, essas lembranças são importantes para dar algumas respostas, né, de todas essas coisas que estão acontecendo no livro. O livro foi feito pela editora Asis, né, como eu disse. É um livro que, embora tenha 545 páginas, ele na verdade não é tão grande, mas a diagramação dele, por ter ficado com letras tão boas para ler, confortável, espaçadas, ela acabou deixando o livro um pouquinho maior, mas eu garanto para vocês que isso aqui, essa grossura do livro, na verdade vai passar muito rápido. A Alice e a Melissa têm uma jornada aqui de recomeço muito bacana e que mostrando que às vezes mesmo as coisas muito tristes podem ter finais muito felizes. E é isso, eu espero que vocês gostem. Ele já está à venda nas plataformas digitais como a Amazon, Submarino e todas as outras. É só digitar lá Segredos São Como Balões que vocês vão achar. Eu espero que vocês gostem, eu espero que emocione vocês e não esqueçam de voltar, falar o que achou, não esqueçam de classificar ele nessas plataformas porque ajuda muito. E é isso, muito obrigada, bom livro!